Deus abençoe cada um de vocês. Como prometido, começamos uma série nova, Na Boca do Povo, hoje, neste domingo, sobre vacina contra a Covid-19. Da onde veio essa série de mensagens Na Boca do Povo? Ela foi realizada em 2019 na Igreja Presbiteriana Peniel e ela partiu de um desejo meu de ver as pessoas utilizarem as sagradas escrituras, milenares escrituras, para assuntos atuais. Na verdade, todo pregador sabe que ele precisa, à luz das escrituras, olhar para o seu tempo, trazer respostas das escrituras para os seus dias. Isso é regra básica de pregação, isso é regra básica de homilética. Homilética é a arte da pregação, é a arte do discurso, coisa que a gente aprende no seminário. No caso, eu fiz seminário aqui em Campinas, tive bons professores que me ensinaram o beabá. Mas eu queria uma série de mensagens que fosse explicitamente, descaradamente, apontasse para um tema da semana. Então, o que a gente fez ano passado e nós repetimos esse ano, por isso que você está vendo segunda edição. Seria a edição 2020. E teremos outras edições, certamente. Na Boca do Povo é uma expressão que fala do assunto mais comentado, e o assunto mais comentado do momento está, invariavelmente, nas redes sociais. Está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, principalmente Twitter e Facebook. O Instagram é mais imagens, não tem tanta coisa nessa direção. Mas o Twitter, ele pega fogo, e o Facebook pega fogo também, acerca do tema da semana, e tem um medidor chamado Trending Topics, que é utilizado para medir qual é o assunto mais falado, mais acessado, mais comentado, mais curtido, mais compartilhado da semana. Você pode ver do dia, você pode ver da semana. Então, nas próximas 3 semanas, a começar dessa, eu sempre vou acompanhar os Trending Topics até a quinta-feira. E na sexta-feira eu vou divulgar qual foi o assunto mais comentado nesse período de tempo até a quinta-feira de cada semana, e vou dar uma olhadinha lá, ver quem está em primeiro lugar, quem mais apareceu em primeiro lugar, quem mais apareceu em primeiro lugar e depois apareceu nas primeiras posições, e somando esse resultado a gente vai ter uma ideia do assunto mais falado da semana. E o assunto mais falado da semana, como nosso desafio, foi a vacina contra a Covid-19. Está nos jornais, está na TV, está na internet, está nas redes sociais, gente desesperada, falando que não vai tomar nem amarrada as primeiras doses da vacina, gente dizendo que vai esperar para ver se não vai morrer ninguém, e depois vai tomar a vacina, ou não, dependendo de quem for. Gente de olho no que o Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro, está dizendo acerca das vacinas, gente que está de olho no que o governador do estado de São Paulo, Dória, está dizendo sobre as vacinas, gente que está ouvindo o seu candidato, ouvindo o seu político acerca das vacinas, e gente que não sabe a quem ouvir, gente que já decidiu que vai tomar porque está cansado demais dessa pandemia. Então, assim que falarem de alguma vacina, não importa se é russa, se é inglesa, se é chinesa, e vai tomar. Pois bem, como é que fica essa história toda? Porque o assunto está pegando fogo. É importante a gente saber primeiro o que é vacina, né? A gente está com essa pandemia aí desde março, pelo menos no Brasil, desde março, e você precisa saber o que é uma vacina. Eu não sou um especialista, então eu peguei declarações de especialistas para poder dizer o que eu vou dizer agora. Então, talvez você não saiba, mas a utilidade da vacina é que ela serve para induzir imunidade a vírus e bactéria, no caso da Covid, um vírus, causadores de algumas doenças, já que estimula o organismo a produzir anticorpos contra essas doenças. Então, eu não sei se você sabia, mas a vacina que você toma, por exemplo, contra a gripe, o vírus comum da gripe, ela contém o vírus da gripe, alterado por todo o processo feito para se tornar uma vacina,
para que o seu corpo reconheça o vírus da gripe e ele se prepare adequadamente, sem ser agredido, sem o corpo ser agredido, para quando o verdadeiro vírus atacar. Então é mais ou menos assim. A vacina é como se ela apresentasse o vírus para você, para que os anticorpos olhassem assim a foto, sabe aquela foto de Velho Oeste, procurado ou procura-se, e aí tem a recompensa, e aí nos filmes de Velho Oeste você vê essa foto grudada nas tabernas, nos bares, pela cidade, e aí os caçadores de recompensa olham para aquela foto e falam, ah, esse é o fugitivo da justiça. Então é mais ou menos assim, a vacina apresenta para o seu corpo, esse é o sujeito, esse é o cara que está tentando invadir, vai tentar invadir seu corpo, mas eu já estou apresentando você para ele, para você se preparar. Então, pré-preparado, e eu estou reforçando o preparado com um pré de propósito, e preparadíssimo, ele pode encarar a doença. Então, essa é a corrida da vacina. A corrida da vacina é qual é a melhor forma de apresentar esse vírus novo para o nosso corpo. Talvez você não sabia disso, mas é isso que ocorre com você e vai ocorrer quando a vacina estiver disponível para a população. Agora, há reações negativas do corpo às vacinas, a qualquer uma delas? Sim. Uma vacina só pode ser aprovada para uso se os seus efeitos colaterais graves são raros, cerca de 1% ou menos. E os leves são curtos. Quais são os leves? Aquela irritação, aquela vermelhidão no local da vacina, às vezes uma pequena febre, uma pequena indisposição, que é o seu corpo fazendo esse trabalho de reconhecimento. Mas nada mais que isso, ela deve passar rapidamente, na questão de algumas horas. Se ela demora demais, então ela não serve. Agora, algo muito importante para você saber é que uma vacina, ela não simplesmente aparece do nada, ela é fruto de muita pesquisa. Inclusive, na nossa comunidade, na PNL, nós temos uma mulher, ela se chama Aline, e eu estou dizendo o nome dela agora, expondo para ela, vocês vão tirar a dúvida para ela. A Aline, ela trabalha com vacinas, mas não exatamente no contexto de vacinas do que a gente está tratando aqui, mas ela conhece o processo como um todo de uma forma geral, e a Aline sabe muito bem de que uma vacina tem um processo, um critério muito rigoroso. Se não tivesse, você estaria condenando o trabalho de pessoas como a Aline. A Aline seria uma irresponsável, trabalhando num projeto irresponsável, e não é isso que ela faz. Eu tenho certeza que onde ela trabalha há muitos critérios, há muitas defesas, há um protocolo rigidíssimo. E o protocolo mundial e o protocolo brasileiro para as vacinas, ele é rígido. Tanto que uma vacina leva mais de uma década para que a pesquisa seja concluída. Claro, nós estamos numa situação fora do comum, que é essa situação onde nós dependemos de uma rapidez, de uma celeridade nunca antes vista na nossa história. Então, por isso que se fala numa vacina em torno de um ano, em torno de um ano e meio. Por isso que tem muita gente com pressa e pensando como é que esses cientistas não encontraram ainda uma vacina. Encontrar propostas, a gente tem mais de 140 vacinas, preparação de vacinas em andamento no mundo, mas é exatamente pelos critérios muito rígidos, mundiais e mesmo brasileiros, que a gente não tem isso no mercado rapidamente. Ok, mas você está pensando aí, E o que os políticos estão falando? Tem político que está querendo apressar a disponibilidade da vacina a qual ele apoia. Tem político desacreditando essa vacina e apontando para uma outra vacina. Eu quero que você entenda uma coisa. Os políticos, nesse sentido, podem até gritar. Eles podem até espernear. Porque está em jogo agora quem vai ser o salvador da pátria. Eu acho que você já percebeu isso. Existe um capital político imenso para o político que for associado ao trazer a vacina que vai imunizar o país.
que vai imunizar o Brasil. Então, é claro que o pessoal está se estapeando para trazer a verdadeira vacina. Mas, nesse sentido, nós temos uma organização muito séria chamada Anvisa. A Anvisa, pastor, foi desacreditada recentemente por um político X. Claro que foi, porque a Anvisa resolveu recrudescer as pesquisas em relação à vacina que esse político estava apoiando. Ah, mas, pastor, tem político que está apostando numa vacina que parte das pesquisas estão sendo feitas no Instituto Butantan. E ele está apoiando isso, e tem gente criticando o Instituto Butantan. Claro, claro, porque quem não deseja que aquela vacina vá para frente vai atacar a instituição. Mas eu peço a vocês o seguinte, uma questão de bom senso. E é o que a gente vai ver daqui a pouco na nossa leitura bíblica. Você precisa reconhecer, em primeiro lugar, qual é a autoridade responsável por te apontar um determinado caminho. Qual é a autoridade responsável por apontar um determinado caminho? Quem responde pela autorização ou não? Pastor, é a Anvisa. Ok, então a Anvisa, que é assessorada por órgãos de ética competentes no país, está responsável. Então vamos esperar o aceno da Anvisa. Mas, pastor, e aquela denúncia de que talvez hajam políticos pressionando a Anvisa? Que seja investigado. Que seja investigado. Agora, perceba uma coisa. Para nós fazermos, qualquer um de nós, fazermos alegações de que vacina X ou Y, de antemão, ela não é eficaz, para que nós possamos fazer esse tipo de declaração, eu imagino que qualquer um de nós precisa ter acesso a uma pesquisa, acesso a um documento sério, uma pesquisa séria que contrarie os resultados que a vacina X ou Y vem tendo até o momento. E reparem que eu não estou citando o nome das vacinas, não porque eu não saiba as vacinas, mas porque eu não quero te dar nenhuma impressão de que eu já tirei alguma conclusão acerca de qual vacina tomar. Então, se você veio aqui assistir essa pregação esperando para eu dizer qual é a vacina que você vai tomar, eu vou te dizer o seguinte, vamos esperar os órgãos competentes para isso, porque são os órgãos que temos. São os órgãos que temos. Vamos esperar os protocolos. Mas, pastor, tem até gente morrendo. Vamos esperar as investigações. Mas já saiu as investigações e eu ouvi, teve um meme que eu recebi no WhatsApp que dizia, esquece os memes, esquece a timeline do Facebook, esquece aquele áudio de um doutor obscuro que você não sabe quem é, que você recebeu no WhatsApp. Vamos crescer, pessoal. Vamos crescer. Não dá para a gente simplesmente definir que algo é certo ou errado baseado em memes de Facebook. Não dá para a gente definir se algo é certo ou errado baseado em quem grita mais. Vamos aguardar as pesquisas para que a gente possa ter um conhecimento claro. Não há vacina ainda em jogo. Não há vacina ainda aprovada. Está tudo em teste. Se está tudo em teste, aguardemos e nos informemos muito bem. Pois bem, tem esse historiador chamado Jaime Benquimol, que é um historiador brasileiro, que ele fala de um resultado muito negativo que já houve por causa de ignorância e por causa de antecipação na história do nosso país. Eu não sei se você sabe de uma revolta chamada Revolta da Vacina, no início do século XX, onde a população, em especial do Rio de Janeiro, se revoltou e protestou porque foi tornada obrigatória a vacina contra a varíola. E qual que foi o problema em se tornar obrigatório naqueles dias a vacinação contra a varíola? O problema é que o pessoal, a população, achou que isso era invasivo demais e estava estranhando muito aquele papo de que, peraí, vocês vão utilizar a própria doença para nos vacinar. Essa questão de vacinação era muito, muito recente no país, havia muita desconfiança, muita desinformação, muita ignorância, e houve essa determinação do governo. E o historiador, ao ler
à época, afirmou o seguinte: todos saíram perdendo, os revoltosos foram castigados pelo governo, porque foram várias prisões, houveram mortes, e pela varíola, porque ao se recusar em tomar a vacina, simplesmente porque queriam resistir a algo que não conheciam direito e não acreditavam nas autoridades, eles acabavam sendo impedidos de conseguir a cura. A vacinação vinha crescendo e despencou depois da tentativa de torná-la obrigatória. Pastor, o senhor está querendo dizer, então, que você é contra a obrigatoriedade da vacina quando ela vier? O que eu estou dizendo é que a ignorância, ou você colocar suas esperanças no lugar errado, vai te conduzir a um caminho de morte, vai te conduzir a um caminho de destruição e vai te conduzir a um caminho de obscuridade. É isso que eu estou tentando dizer. Eu sei do seguinte: quanto mais conhecimento, quanto mais bom senso, quanto mais educação, e quanto mais seriedade e confiabilidade nas instituições que regem um país, menos forçosamente as coisas precisam ser feitas. Quanto maior a ignorância, quanto maior a falta de informações, quanto maior a falta de credibilidade das instituições de um país, mais força ela precisa utilizar para conseguir fazer o que ela imagina que precisa fazer. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a briga pela vacina se tornou uma guerra. Alguns falam da guerra da vacina nos dias de hoje. Porque ela se tornou altamente politizada e essa política tem tentado credibilizar ou descredibilizar a vacina X ou Y ou Z através do grito. E para mim, e eu acho isso fascinante, mas assustador, é como nós temos essa tendência de simplesmente nos rendermos a alguém que nós achamos que fala como um Deus, e nós entendemos que aquela pessoa, ou que aquela organização, ou que aquele movimento está falando a verdade simplesmente porque nós nos simpatizamos com ela. E eu já disse isso outras vezes, o nome disso é fé. Quando você se entrega, mesmo sem entender direito como as coisas estão acontecendo, simplesmente porque pessoa A, B ou C está dizendo, isso é fé. Você decidiu confiar em A, B ou C. E qual é o problema disso? Pessoas falham, instituições falham. Há uma série de problemas que podem acontecer quando a gente ignora a real autoridade, o real conhecimento de alguém acerca de um assunto. É como se você dissesse assim: eu vou botar o meu melhor amigo para pilotar o avião onde eu vou fazer uma viagem. Mas seu amigo sabe pilotar um avião? Não, mas ele é meu amigo e eu confio nele. Mas tem aquele outro piloto ali. Não, ele não é meu amigo, ele não me ama, ele não me quer bem. Eu acho que ele até me olhou meio assim de soslaio. Mas ele é um bom piloto e competente. Não, mas eu prefiro confiar no meu amigo que disse que se ele apertar uns botões ele consegue botar o avião no ar. É isso que está acontecendo. E o nome disso é fé. Você decide em quem você vai se render. E por que eu acho que a briga política não é a questão mais importante para você se deter agora? Porque tem um problema muito pior posterior à vacina. Haverá uma vacina. Haverá uma vacina. Por que eu sei que haverá uma vacina? Porque o mundo está investindo pesadamente na busca de uma vacina. Eu duvido muito que uma empresa simplesmente oferecerá uma vacina ou dará um jeito, ou alguma organização, algum órgão competente vai arriscar sua reputação e seu pescoço para expor milhões de pessoas, bilhões de pessoas à morte gratuita. Meus irmãos, eu creio que isso não vai acontecer. Pessoas interessadas no lobby acerca das vacinas vão gritar, isso eu não duvido. Mas os órgãos competentes para que seja aprovada uma vacina serão obrigados a levar esse processo a sério.
serão obrigados a levar esse processo a sério, com o risco de serem penalizados pesadamente. Uma tragédia pode acontecer se esse protocolo não for aceito. O maior problema para mim acerca da vacina é um. E essa briga toda política revela um pouco desse problema. O problema para mim é esse aqui. América do Sul, África, Ásia terão somados cerca de 3 bilhões de pessoas sem acesso à vacina pelos próximos anos, mesmo quando a vacina for encontrada. Mesmo quando a gente tiver lá uma vacina com 99% de imunização. A pesquisa, segundo a BBC, a rede de televisão, é de que 3 bilhões de pessoas não terão acesso à vacina nessas regiões. Ou seja, você vai estar imunizado, mas a população mais pobre desses países não estarão. O problema logístico é imenso, o gasto na distribuição das vacinas é imenso, os entraves políticos para a distribuição dessa vacina é imensa, enquanto nós estamos preocupados em brigar sobre política, em brigar sobre o que candidato A ou B falou. Enquanto a gente está disputando qual é a vacina verdadeira com base nos gritos de políticos, nós estamos ignorando algo muito maior. A vacina, quando vier, não será para todos. Você entende a tragédia disso? Nesse assunto vacina, eu queria trazer a imagem, o capítulo 5 de João. E eu queria ligar essa passagem ao problema que nós estamos enfrentando em torno da vacina para te mostrar o que é o real problema do coração e da nossa vida, ao meu ver, diante desse impasse da vacina. Ok? Então, João capítulo 5, ele vai começar esse capítulo contando que Jesus tinha ido a Jerusalém para participar de festas religiosas da cidade, muita gente ia a essas festas, e num dos portais da cidade, no muro norte de Jerusalém, tinha um pórtico, um portal que dava entrada para a cidade, que era a Porta das Ovelhas. E diante da Porta das Ovelhas tinha uma fonte chamada Fonte Betesda, que seria uma tradução, a tradução mais próxima seria Fonte de Misericórdia. A fonte Betesda, na verdade, eram 2 piscinas. Você está pensando em fonte de pegar água para cozinhar? Na verdade, não era bem isso. Eram fontes de banho, fontes onde a população podia ir ali se banhar. Mas assim como a praia de rico e praia de pobre, você sabe do que eu estou falando, você tem a Riviera de São Lourenço, com prédios e coberturas, e você tem praias como uma que eu vi recentemente na Índia, com um nome impronunciável, que é conhecida como a praia mais poluída do mundo, que fica em Mumbai, na Índia. E ali, só de pisar na areia, você pode pegar uma doença, não sou eu que estou dizendo, é a descrição da matéria dessa praia. Você tem praias e praias. E você tinha fontes e fontes naquela época. Essa era uma fonte, 2, na verdade, que ficavam cercadas por 5 pavilhões cobertos, e essas fontes, elas eram recheadas, cheias de deficientes físicos e doentes. Tinha lá coxos, tinha lá paralíticos, tinha lá gente de vários tipos de doença que se aglomeravam ali em multidão ao entorno daquela fonte. E por que eles faziam isso? Porque havia um conhecimento de senso comum entre os necessitados que iam àquela fonte, de que aquela fonte era uma fonte de cura. Haviam curas miraculosas naquela fonte. Haviam curas excepcionais naquela fonte. Então, esse mar de gente que já havia perdido a esperança e que provavelmente, aliás, com certeza, eram afastados da sociedade, eles se aglomeravam ali. E um dos motivos daquela fonte ser crida como uma fonte de milagre, uma fonte de cura, era o que o versículo 4 vai dizer. O versículo 4 diz assim, que o pessoal acreditava que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas.
O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Agora, perceba o seguinte. Eu coloquei sobre, assim, entre colchetes, a seguinte frase, a primeira frase do versículo 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Sabe por que eu coloquei essa frase em colchete? Porque essa frase que está aí na sua Bíblia não aparece em muitos dos documentos antigos importantes da Bíblia. O que eu estou querendo dizer é que essa frase poderia estar no original, aquele escrito pelo autor original, e poderia não estar escrita no original. Por que ela foi colocada e por que ela está aparecendo talvez na sua Bíblia? Em muitas traduções ela aparece assim, com colchete. Exatamente como uma demonstração de transparência da própria escritura, de quem editou a escritura. O que ele está dizendo é, eu não vou subtrair essa informação. Acontece que essa frase aparece em alguns textos antigos da Bíblia, algumas cópias antigas da Bíblia, e em algumas cópias importantes ela não aparece. Então pode ter sido uma distração, pode ter sido alguém que colocou, pode ter sido uma descrição. Na verdade, essa frase não aparecia, mas havia essa notícia na época de por que aquela fonte era miraculosa e eles colocaram ali. Mas por que eu estou falando isso para você? E o que é que isso tem a ver com a mensagem? Exatamente porque essa dúvida histórica sobre se essa frase ela é real ou não, ou seja, colocando em xeque se de fato aparecia um anjo e agitava as águas e havia uma cura miraculosa, será que isso é verdadeiro? Será que isso não é verdadeiro? Se nem na Bíblia direito a gente sabe se aparece ou não, essa dúvida não podemos comparar com a mesma dúvida que nós temos hoje. De onde vai vir a vacina? De onde vai vir a cura? Quem vai ser o pesquisador? Quem vai ser o laboratório? Quem vai ser o político que vai apresentar essa cura? Tem ou não tem? É verdade ou não é? Agora, por que eu amo colocar isso para você? Porque essa frase, ela não é a mais importante dessa passagem. O mais importante nessa passagem não era se a fonte era miraculosa, se de fato um anjo aparecia, se na verdade era, como alguns especialistas vão dizer, uma própria reação da fonte de ar, fazendo ela borbulhar em alguns momentos e dando essa impressão. O fato é, muita gente acreditava que aquela fonte era fonte de cura e iam até lá. Mas o mais importante nessa fonte não era se o anjo existia ou se o anjo não existia. O que era mais importante? Vamos adiante. Eu queria colocar aqui para vocês. Versículos 5 e 6, olha só o que diz. Um dos que estavam ali, no meio daquela multidão de deficientes, de gente sofrida, era um paralítico que fazia 38 anos que estava nessa situação. Provavelmente ele estava 38 anos do lado da fonte, mas ele tinha 38 anos com essa paralisia. Mas dá a impressão de que ele estava ali há muito tempo, porque olha só o que o texto vai dizer. Quando Jesus, que estava passando por aquela localidade, o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, o que é que Jesus fez? Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Você quer ser curado? E por que eu falei que isso revela algo? Porque o que acontecia quando o suposto anjo aparecia por sobre a fonte e balançava as águas? Apenas o primeiro que mergulhasse nessas águas é que seria curado. Então, quando finalmente a fonte borbulhava em algum momento, o que acontecia? Era aquele mundaréu de gente se aproximando a toda, correndo, para ver quem que ia mergulhar primeiro e receber a bênção da cura. E o que acontecia com esse cidadão que há 38 anos sofria com essa paralisia? Por ser paralítico, ele não conseguia chegar nunca na fonte. Ou seja, a regra para a cura que Deus havia
segundo a crença local de que Deus havia disponibilizado ali, a regra era cada um por si. Cada um corra por si quando o anjo surgir e balançar a água. Cada um cuide da sua vida. Cada um pense em si. Cada um pense no que é melhor para a sua vida. O resto, cada um vai dar seus pulos. Cada um vai dar seus pulos. A gente tem que se lembrar que o contexto dessa passagem é um contexto de festa. Você tinha essa multidão de aleijados, de coxos, de doentes, ali no exato momento onde uma festa estava acontecendo. Uma festa religiosa a Deus. E sabe que isso me lembra muito os nossos tempos? Nos nossos tempos, nos nossos dias, nós passamos a pandemia inteira com pessoas voltadas para suas festas, voltadas para os seus objetivos, enquanto coxos, enquanto necessitados, alvejados por causa da pandemia, estavam sofrendo. Mas você também tinha, entre os próprios adoecidos, entre os próprios vulneráveis, um grande egoísmo, uma grande disputa. Já eu não sou o primeiro a dizer isso, que a pandemia revelou o nosso egoísmo. A pandemia revelou o quanto a gente pouco se importa com os outros. A nossa pandemia, ao invés de trazer à tona um mar de solidariedade, nós vemos a cada semana mais divisão, mais briga, mais dissensão, mais agressão, mais fúria, mais pessoas preocupadas só consigo mesmas. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Não é uma pergunta estranha. Você tem dúvidas do que esse cara vai responder? Ele está há tanto tempo ali, sendo sempre o último da fila, e não tendo acesso à cura que ele acreditava que viria. Que é claro que se aparece alguém dizendo você quer cura, horas. Você que passa por dores há muitos e muitos anos por causa de uma doença, e eu conheço pessoas assim, acamadas e todos, a dor virou uma companheira. A dor virou uma companheira de dia e de noite. Você acha que se eu perguntar para essa pessoa, você quer ser curado, você quer ser curada, essa pessoa vai hesitar? Então, por que Jesus está dizendo isso? Olha só o que ele responde, versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Não há ninguém que se preocupe comigo. Não há ninguém que ponha os seus interesses de lado e me coloque à frente. Não há ninguém disposto a me ajudar. Não há ninguém torcendo por mim. Não há ninguém interessado na minha cura. Mas a pergunta de Jesus não foi se as pessoas estavam ajudando ou não. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Meus irmãos, a necessidade de se ver, a possibilidade de se ver necessitado de uma cura, seja qual ela for, ela é proporcional à compreensão que você tem da sua necessidade. Vou repetir. A possibilidade de você estar interessado numa cura é proporcional à percepção que você tem da sua necessidade. Ora, muitos de nós, diante de uma vida de distrato com o próprio corpo, quando diante do convite de alguém dizendo que você devia ir no médico, você devia fazer um check-up, o que a pessoa diz? Muitos de nós: precisa não. Mas você está passando mal, você não precisa não. Ou seja, eu não percebo a necessidade do meu corpo e dos problemas que têm aparecido no meu corpo como tão importantes assim a ponto de eu ir buscar uma cura, a ponto de eu buscar tratamento. Isso não me incomoda o suficiente.
O coronavírus e o que ele tem causado te incomoda o suficiente? Eu vou me arriscar ao seguinte, eu vou me arriscar a dizer o seguinte, aqueles que ainda não viram, não ouviram, casos de mortes, ainda não ouviram o choro de pessoas que perderam familiares. Aqueles que ainda não tiveram conhecimento de pessoas que perderam amigos e familiares. Eu conheço uma mulher que perdeu o pai e não pôde ver o pai ser enterrado. Ela viu o pai vivo e um mês depois, sem poder visitá-lo por causa do coronavírus, ela soube da notícia que o pai havia falecido e ela não pôde se despedir. Quem está alheio a tudo isso e ainda se vê como alguém saudável, pouco perceberá a necessidade de uma cura. Essa pessoa tem todo o tempo do mundo e todo o interesse do mundo para se engajar em bate-bocas e brigas políticas sobre vacina. Porque ela não está interessada em cura, ela olha para si mesma e não vê problemas. Por que é que Jesus fala sobre a dificuldade de ricos entrarem no reino dos céus? Porque não vai ter rico no reino do céu? Não, é exatamente porque quando nós achamos que a solução dos nossos problemas está à distância do meu cartão de crédito, da minha carteira, da minha conta bancária, eu consigo resolver tudo porque eu sou rico e posso pagar por tudo, pouco eu tenho noção da minha necessidade diante de Deus. Eu não sou necessitado se eu tenho poder para me curar, se eu tenho poder para buscar qualidade de vida, se eu tenho poder para buscar... Se eu tenho poder, eu não tenho que me preocupar com necessidade. Mas por que um homem assim... Por que um homem assim se rende mais fácil? Porque ele conhece a sua necessidade. Então, a pergunta de Jesus é: o quanto você conhece a sua necessidade? O quanto você está ciente da sua necessidade? Essa é a pergunta e ela não será respondida agora. Olha só o que acontece. Então, Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar, ou seja, sem fonte de Betesda, sem anjo. Jesus revelou-se alguém poderoso. Jesus revelou-se alguém com domínio sobre a doença, com domínio sobre a limitação, com governo sobre o corpo daquele homem, a ponto de não ter que fazer um processo na Anvisa. Jesus não protocolou na Anvisa, Jesus não protocolou em nenhuma instituição de saúde para falar: eu tenho um tratamento eficaz para paralítico. Ele foi e curou, porque ele é poderoso para fazer isso. Ele se mostrou alguém muito superior à medicina daquele tempo. E até hoje, muito superior à nossa própria medicina. Jesus se manifesta dessa forma, não é anjo, não é a fonte, e não é ninguém que vai te carregar. Sou eu que estou por trás da sua cura. Você precisava encontrar a mim. Mas percebe essas palavras: levante-se, pegue a sua maca e ande. Ou seja, eu não vou te erguer. Eu quero que você confie em mim e que você se levante. Meus irmãos, 38 anos, sem poder andar, se arrastando pelo chão. E aí alguém te diz assim: vai, levanta dessa cama. Levanta dessa cama, pega a sua maca e anda. Ora, alguém que não anda há muito tempo tem as pernas extremamente frágeis, raquíticas, encolhidas pela falta de uso. E ao se arrastar pelo chão, certamente exposta a feridas. O que Jesus estava pedindo é: se você tomar a decisão de se levantar, confiando que eu lhe darei poder para isso, a sua perna magicamente se transformará em pernas fortes, firmes, inteiriças, integralmente saudáveis. Imediatamente isso acontece. Agora, existe um detalhe aí. Pegue a sua maca e ande. Por que esse detalhe é importante? Porque Jesus ainda não vai revelar
o que necessariamente aquele homem precisava conhecer acerca dele. Até então ele era um curandeiro poderoso, um homem que apareceu com poderes espetaculares. Pegue sua maca e ande. Isso era proibido naquele tempo. Porque Jesus fez uma cura no sábado. E no sábado era proibido você tomar o seu leito. Mas isso é uma regra de Deus? Não, isso era uma regra dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram autoridades religiosas e políticas do povo judeu naquela época. Então era gente que ficava controlando e xeretando na vida dos outros o tempo todo. E era gente que criou um par de regras, muitas regras para manter o controle das pessoas, muito de perto. Então eles transformaram o sábado, o dia do descanso, onde você não poderia trabalhar para ganhar dinheiro, num verdadeiro sufoco. Para Jesus, o sábado era libertação. Para Jesus, o sábado era tempo de trabalho para o próximo, como ele fez, mas para os fariseus não. Para os fariseus, se você tomar o seu leito, você já está trabalhando, você está fazendo algo muito ruim. Mas Jesus pede para fazer isso. E olha só o que acontece. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Os judeus aí, as autoridades do povo, foram até ele, souberam da cura miraculosa. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Qual é o detalhe chocante? Eu não sei você, mas eu sei que alguém não anda há 38 anos. Essa pessoa aparece andando na minha frente. E eu vou me preocupar se ela está andando num sábado ou não? Eu vou me preocupar se ela atrapalhou o jogo do Corinthians? Eu vou me preocupar se ela foi salva com a vacina A, B ou C? Eu vou me preocupar se foi político A, B ou C que disse que apoiou a tal da vacina? Eu vou me preocupar com esses detalhes. Eu vou me preocupar se a pessoa está curada. Mas vocês percebam que os judeus não estão nem aí para a cura daquele homem. Empatia zero, alegria zero pela bênção na vida daquele sujeito. O fato é que hoje é sábado e você não poderia estar carregando a maca. Que história é essa de sair andando no sábado? Que história é essa de pegar o seu leito? Que história é essa? Nós não estamos interessados na sua cura. Nós estamos interessados que você não atendeu aos nossos interesses, às nossas leis, às nossas regras. Não ouse ser abençoado, não ouse se alegrar, se não for do nosso jeito, se não for debaixo do nosso nariz, debaixo da nossa maneira. A verdadeira doença aparece. A verdadeira doença que não está preocupado se o Instituto Butantan vai conseguir chegar na vacina ou não. A verdadeira doença que desde agora já condena a vacina. A doença que desde agora condena a vacina do outro político. Desde agora. Sem informações. Sem nada. Só porque estamos no meio de uma guerra entre grupos. Não há torcida, não há entusiasmo, não há oração, não há preocupação, mas há uma torcida fantástica para que essa vacina perca, a vacina do Fluminense perca e a vacina do Flamengo ganhe, a vacina do Palmeiras perca e a vacina do Corinthians ganhe. Qual é o real interesse? Qual é o real interesse? O real interesse deveria ser: Pai, Deus, no meio dessa briga onde as pessoas se estapeiam para ir à fonte de Betesda, surge com a cura. Traz a cura, rompendo
com o egoísmo, rompendo com a briga, rompendo com a dissensão. Eu abro mão da minha briga, eu abro mão dos meus interesses para celebrar a cura. A passagem continua. Mas ele respondeu, diante dessa inquisição, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. O que eu estou dizendo é, apareceu alguém que eu não sei quem é, e ele me falou, ele me curou, e ele me falou, pegue a sua maca e ande. É basicamente o seguinte, olha, eu encontrei alguém com autoridade sobre a minha doença, sobre a minha limitação, e me libertou. Achei que, por bem que ele tivesse autoridade para me dizer como é que eu deveria prosseguir daqui para diante. Então não foi alguém que chegou e berrou, não foi alguém que chegou e gritou. Jesus não chegou e deu um tapinha nas costas dele e falou assim, olha, sinto muito pela sua condição, mas realmente eu não posso fazer nada por você. Jesus apareceu, empreendeu cura, e aquele homem olhou para ele e falou, eu vou desobedecer, o sujeito que me curou, eu vou pegar o meu leito, vou pegar a minha maca, vou me levantar e vou seguir andando como ele me ordenou a fazer. Se isso vai romper com o sábado, romper com a lei dos fariseus, eu não sei, eu só sei que aquele homem me fez um bem tremendo. Mas ele ainda não sabia quem era esse homem. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Novamente os judeus. Olha, você está voltando a esse assunto da cura. A gente só quer saber de uma coisa. Jesus falou, levanta, pegue a sua maca e ande. Você pode ver que o interesse de quem foi curado é, ele me mandou levantar. E depois ele me mandou pegar a maca e andar, mas ele me fez levantar. Mas você percebe que a insistência daqueles judeus era, essa história de levantar não é o mais importante é quem te mandou pegar a maca e andar. Total falta de misericórdia, total falta de amor, total falta. Como era negro o coração desses judeus. João 5,13 vai adiantar o assunto. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Qual que era o problema? O problema é, os judeus não faziam ideia de quem era esse cara que ia curar. Quem é esse cara? Diz para nós. Mas o problema é que quem foi curado também não sabia. Quem foi curado, quem será curado hoje acha que é o laboratório. Quem será curado hoje acha que foi o pesquisador XYZ. Claro que foi o laboratório. Claro que foi os órgãos competentes. Claro que foram os pesquisadores que estão dando sangue para correr contra o tempo e achar uma vacina. Claro. Mas o que Jesus, com aquela atitude, tinha dito é por trás da fonte, por trás do anjo, por trás de todas as notícias de cura que já te deram, eu estou por trás disso. Deus está por trás da vacina do Covid-19. Deus está por trás de toda a corrida planetária atrás dessa vacina. Ele é o Deus da cura. Ele é o maior patrocinador dessa vacina. E as brigas em torno da vacina são brigas de judeus. Brigas de judeus. Querendo determinar se poderia ou não poderia o paralítico pegar sua maca e andar. Que estavam se estapeando para saber quem é esse que não fez do nosso jeito. Quem é esse que não fez a nossa vontade. Versículo 14 e 15. Mais tarde, Jesus o encontrou o sujeito que ele havia curado no templo. E lhe disse, provavelmente, esse sujeito vai fazer uma oferta em agradecimento, que era o que você fazia quando você era curado de uma doença, quando você era abençoado, você fazia uma oferta de gratidão. Provavelmente era isso que ele estava fazendo lá. Jesus o encontra no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Perceba o que está acontecendo. Esse homem vai até o templo no anseio de agradecer a Deus. Ele encontra Jesus lá.
E Jesus faz a segunda parte da revelação. O mais importante não foi a cura. O mais importante é, você percebeu as misérias em torno da doença, as misérias em torno daquele evento, as pessoas na festa, essa população de necessitados afastada em torno do anseio de uma cura, os judeus, mestres da lei, preocupados com as suas próprias leis. Você percebeu todo esse sistema, os próprios doentes se estapeando egoisticamente, cada um procurando o seu interesse. Quantas doenças vocês viram em torno de um problema físico que foi a paralisia? Então Jesus está dizendo para ele: eu te curei da paralisia, mas não era esse o seu maior problema. O seu maior problema não era a paralisia. O seu maior problema é: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Há duas interpretações para essa declaração de Jesus. A primeira eu já vou descartar e vou dizer para você qual é. Você pecou, você fez alguma coisa e Deus te castigou com a paralisia. Então, não volte a fazer coisas erradas, porque você não sabe-se lá que doença pior vai acontecer. Não. Não. Não volte a pecar até que algo pior lhe aconteça, é muito mais grave do que uma doença temporal. Jesus, quando se apresentava para curar, não raras vezes, ele perdoava os pecados. Isso aconteceu com outro paralítico, cujos amigos abriram o teto da casa onde Jesus estava e desceram ele pelo teto, e Jesus perdoa os pecados daquele homem, além da paralisia. Então o que Jesus está dizendo é: eu te curei da paralisia, eu te mostrei o meu poder, mas há algo mais profundo, há uma cura mais importante a ser feita. É a cura da sua alma, a cura do seu coração, a restauração da sua vida. A paralisia que há dentro do seu coração, e cujos judeus que te perguntaram sobre a maca não estão libertos, cujo aqueles que se acham curados na fonte de Betesda não estão libertos, cujo muitos daqueles que estão nas festas religiosas, no exato momento em que você estava necessitado ao lado da fonte, muitos deles não estão libertos. Mas você precisa conhecer, você precisa saber dessa libertação última, final e mais importante. O fato é que você está afastado de Deus. Seus pecados te afastaram de Deus. E esses pecados te tornaram doente de alma. Sua vida é adoecida, afastado de Deus. Então não volte a viver no pecado no sentido de que a paralisia te impôs a não andar como punição. O afastamento das pessoas, o preconceito delas, as suas acusações. Mas a doença da alma, o pecado, te afastou de alguém muito mais importante, te afastou de Deus. Você precisa conhecer Deus como aquele que te liberta, e através de quem ele te libertou. Do próprio Jesus. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E olha só o que acontece. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Aquele homem teve os seus olhos erguidos para além da cura, para o Deus da cura. Aquele homem teve contato com uma paz muito superior e uma alegria muito superior à cura da sua doença. O que eu estou dizendo é: aqueles que enxergarem o Deus por trás da cura do Covid-19 estarão em muito mais bem-aventurança do que aqueles que só enxergaram a cura do Covid-19. Porque, meus irmãos, essa não é a primeira pandemia, nem a última pandemia desse planeta. Não faz muito tempo o Brasil já enfrentou uma outra pandemia mundial. Nós estamos enfrentando uma outra agora. Daqui a pouco um outro bicho contagia uma pessoa e espalha um novo vírus.
As lutas dessa vida são contínuas. Por isso que a gente tem que enxergar o Deus por trás da cura, porque o Deus por trás da cura nos livra de algo pior, da doença eterna de se ver refém do pecado e da destruição que o pecado faz na vida de alguém. Percebam que a cura daquele homem não alegra os judeus. Eles continuam aprisionados na lei. Eles continuam aprisionados nas suas próprias regras. Eu ouso dizer que quando finalmente a vacina for anunciada, quando finalmente houver uma vacina em que seja demonstrado cura, e finalmente a gente estiver virando essa página da história, eu digo para vocês que muita gente não se alegrará. Muita gente se irritará. Porque não foi o seu laboratório de preferência, o seu país de preferência, o seu regime de preferência, o seu político de preferência. Mas aqueles que olharem para cima disso e enxergarem Deus, serão libertos de todas essas doenças do coração e da alma e terão acesso à verdadeira alegria. Serão libertos de se verem separados de Deus pelo pecado, além de muito felizes por causa da vacina do Covid. Oremos, meus irmãos, oremos com muita esperança. Oremos ao Deus da cura, que manifeste a sua cura no nosso país, que manifeste a sua cura no mundo. E enxerguemos o Deus por trás da vacina, mais do que o político por trás da vacina, o partido por trás da vacina, o laboratório por trás da vacina. Celebremos, sim, o esforço de pessoas sérias e que entendem do negócio para buscar uma cura. Mas celebremos aquele que possibilitou a busca dessa cura, o próprio Deus, que, se assim o quisesse, imediatamente eliminaria esse vírus do país. Em nome de Jesus, ore comigo. Pai amado, em nome de Cristo, cura o teu país, cura a nossa cidade, cura o nosso coração do egoísmo, da ira, da ganância, da vontade doentia de estarmos certos, porque não percebemos a necessidade mais interior da nossa alma, que é conhecermos o teu amor, sermos preenchidos com teu amor e derramarmos amor na vida de outros. Pai, protege a nação da briga gananciosa por capital político. Protege a nação de pessoas que estão vendo isso como uma competição, onde a vitória é se o meu lado descobrir uma cura, não que a cura seja descoberta. Pai, usa esse momento para que muitos, decepcionados com seus políticos, decepcionados com seus governantes, decepcionados com toda essa briga, cada um por si nesse país, vejam a Ti, conheçam a Ti, percebam que a cura, o poder da cura, a possibilidade da cura emana de Ti. Pai, sê com as instituições, sê com aqueles que estão neste exato momento virando noites, correndo atrás do tempo, fazendo pesquisas, e cujo interesse, a motivação seja buscar a melhor saída para o planeta dessa crise imensa. E que reste no nosso coração tão somente o desejo de ver a cura, o sarar da nossa nação, do Covid, da incredulidade e da falta de amor, em nome de Jesus.
Amém. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações, poder e testemunho do Espírito Santo esteja com você. Amém. Deus te abençoe. Grande abraço. A gente se vê em breve. Aguarde o próximo noticiário, as próximas notícias. E sexta-feira a gente declara um novo assunto para a gente fazer essa análise bíblica do nosso tempo. Grande abraço, Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até breve.